Olá, alunos! Estamos de volta agora com a nossa aula 7 do curso de Gestão da Produção. Qual que será o conteúdo que a gente vai trabalhar nesta aula? A gente vai falar um pouco sobre manutenção, uma das atividades relacionadas à logística, à gestão da produção, e também vamos trazer alguns aspectos de novas tendências relacionadas à produção, ao sistema produtivo dentro das nossas empresas. Então, como objetivo central, a gente quer descrever a função manutenção dentro de um sistema produtivo e trazer para vocês também novos conceitos, novas formas de se enxergar a organização, o sistema produtivo, a partir dessas novas filosofias. Primeira pergunta que a gente faz: por que a gente deve fazer manutenção? Pessoal, é muito comum que alguns aparelhos, alguns equipamentos apresentem falhas em determinados momentos dos processos produtivos, não é? Então, é desse fato que decorre a necessidade, que decorre a importância da necessidade de se fazer manutenção, Tanto manutenções preventivas quanto manutenções programadas, e a gente vai estudar cada um dos tipos de manutenções ao longo dessa aula, ok? Como a gente falou, grande parte das nossas máquinas, dos nossos equipamentos, eles são suscetíveis de falhas, de ocorrência de falhas. Então, por isso se torna cada vez mais importante a manutenção, desses equipamentos, para garantir que o processo produtivo seja interrompido um número mínimo de vezes, tudo bem? Vocês imaginem, então, em processos de empresas que trabalham, por exemplo, com transporte aéreo. Imaginem o quanto essa atividade de manutenção dentro da nossa gestão da produção ela é importante. A gente está trabalhando ali, a gente está lidando, no caso de transporte de pessoas, de passageiros, com várias vidas ali, Então, cada vez mais a gente entende, justamente por conta desse tipo de exemplo, da importância da manutenção dentro da logística. Para que a gente possa minimizar esse número, essa ocorrência de falhas, é muito importante que o pessoal responsável, que a pessoa responsável pela produção dentro de uma empresa entenda profundamente cada um dos processos da empresa, tudo bem? Então é muito importante que ele saiba, que ele estude cada um dos processos justamente para determinar quais que são os momentos mais corretos de se trabalhar as manutenções em determinados equipamentos, máquinas, E aí a gente traz para vocês os 3 tipos de manutenção, tá? Primeiro, a manutenção preventiva. Segundo, a manutenção corretiva. E terceiro, a manutenção que a gente chama de preditiva, tá? A manutenção preventiva é aquela que a gente trouxe no exemplo dos aviões, São aquelas manutenções que são feitas, que são programadas, São manutenções preventivas para evitar que haja alguma parada durante o funcionamento daquela máquina. Já pensaram o quão grave é você ter uma falha em um avião em funcionamento, no ar? Então, para o caso das aeronaves, o que se utiliza é esse tipo de manutenção, a manutenção preventiva, para evitar uma falha durante o momento do seu funcionamento, o que seria uma catástrofe. O segundo tipo de manutenção que a gente traz para vocês é a manutenção corretiva, Ela acontece muito, e eu trago esse exemplo aqui para vocês, com os carros, Muitas vezes a gente trabalha com esse tipo de manutenção, a gente está utilizando um determinado veículo próprio, E aí a gente detecta algum tipo de falha nele e daí a gente leva para a oficina, certo? Então, esse tipo de manutenção é uma manutenção corretiva. Ela visa corrigir um problema que já ocorreu, ok? É diferente da manutenção anterior que a gente estudou, da manutenção preventiva, justamente porque nessa primeira, na preventiva, o problema ainda não ocorreu. Você vai justamente prevenir para que ele não ocorra, tá? Diferentemente desse segundo tipo, que é a manutenção corretiva, quando o problema já aconteceu, você vai corrigir este problema. Muito comum hoje na utilização de veículos, de veículos de passeio. Por fim, o último tipo de manutenção é a manutenção
preditiva, né? Geralmente é utilizada em máquinas que têm uma grande vida útil e que a gente interromper o seu funcionamento é muito prejudicial. O responsável pela manutenção, ele precisa estar acompanhando todo o funcionamento daquela máquina para ele poder escolher qual que é o melhor momento dele fazer essa manutenção. Tudo bem? Como exemplo ali, ele é utilizado em máquinas que têm uma grande vida útil. Bem, finalizados os 3 tipos de manutenção, a gente traz para vocês essas novas tendências relacionadas à produção. O que a gente sempre teve foi um sistema com muitos estoques, muitas pessoas, né? Baseada na filosofia americana de trabalho, né? Hoje, quais são as tendências? É um sistema mais enxuto, onde você diminui o número de estoques, diminui o número de pessoas, né? E pensando ainda na eficiência. Então, imaginem, você diminui pessoas, diminui estoques e tem mais eficiência. Então, essa é a filosofia japonesa de processo de produção. Então, é isso que a gente tem hoje, né, de mais atual nesse conceito de produção de sistema produtivo. Relacionados a essas novas tendências de produção, né, estão esses conceitos, né, necessidade de consumo e disponibilidade do produto, né? Então, este conceito está amplamente ligado à necessidade de termos ou não estoques, né? Lembram que a gente falou nas aulas passadas que o seu estoque ele deve estar atrelado à sua previsão de demanda? Ou seja, a sua necessidade de consumo? Então, a gente tem que trabalhar no sentido de a gente ter o mínimo de estoque, porém garantindo o atendimento aos pedidos dos clientes, né? Relacionado a esse conceito, a essa filosofia japonesa, existe o sistema Toyota de produção. Ele está relacionado justamente a essa produção enxuta, a diminuir estoque, diminuir pessoas. Acaba que a gente apesar da gente diminuir pessoas e diminuir estoques, a gente aumenta, né, a produção. Você utiliza esses recursos da melhor maneira possível, ampliando o resultado da empresa, bem como os seus lucros. Nesse sentido também, das novas tendências relacionadas à produção, a gente traz a filosofia, né, da gestão da qualidade total. A gestão da qualidade total, ela traz para a gente vários princípios que a gente vai ver ainda nos próximos slides, tá? Basicamente, ela está relacionada ao controle de qualidade durante todo o processo produtivo, ou seja, não mais a qualidade do produto é inspecionada ao final do processo produtivo, ao final do sistema de produção. Então, a qualidade, ela é verificada durante todo o processo de produção. E ela, pessoal, a gente nem precisa dizer, né? A filosofia qualidade total, ela está relacionada à qualidade acima de tudo, né? A qualidade como prioridade do nosso sistema produtivo, tá? É muito importante que a empresa faça certo da primeira vez, que ela saiba fazer as coisas certas, visando a qualidade nos seus processos, a qualidade nos seus produtos, daquilo que é entregue para o cliente final, tá? Princípios básicos da qualidade total são vários, né? Aí a gente traz aqui alguns para exemplificar para vocês, tá? Vamos acompanhar ali no nosso slide, ok? O primeiro princípio aí que eu trouxe para vocês está relacionado à produção de bens ou serviços que respondam concretamente às necessidades dos clientes, tá? Então, a empresa por si, ela existe para quê? Para atender a um determinado público, que esse público tem uma determinada necessidade, ele tem uma expectativa quanto ao nosso produto. Então, cabe a nós, empresa, oferecermos o produto de acordo com as expectativas do que foi prometido para aquele cliente, ok? Já o segundo princípio está relacionado justamente à qualidade ser um diferencial e determinar justamente a sobrevivência e a lucratividade de uma empresa. A qualidade é o motivo pelo qual a empresa vai trabalhar, ok? O terceiro princípio aí
está relacionado à identificação das causas de um problema. Ou seja, quando um problema ocorre numa empresa, é mais importante do que solucioná-lo é justamente saber a causa dele. Por quê? A causa dele vai determinar qual é a melhor solução, para que aquele problema não se repita novamente. Tudo bem? O último princípio desse slide que a gente traz está relacionado à redução das dispersões, das variações, né? Justamente trabalhando nas causas onde está o problema, ou seja, de forma a prevenir que aquela situação, aquela falha não mais ocorra, visando sempre a qualidade final, ok? Mais alguns princípios aí, mais genéricos com relação à organização. Toda decisão tomada, ela deve ser baseada em fatos, tá? Fatos relacionados ao sistema de produção, ao sistema de logística, né? Essa é a lógica que a qualidade total utiliza para se tomar decisão. Falar, agir, raciocinar, decidir com base em fatos, em dados. Tudo bem? Próximo princípio aí, que a gente já tem falado durante essa aula, é que a administração ela deve trabalhar a questão da qualidade em todo o processo produtivo, não mais lá no final. Então, o controle de qualidade ele está muito mais presente por estar em todos os processos, né? Mais um princípio aí é que o cliente é o rei. O cliente é o rei da empresa, né? A empresa existe para os seus clientes, é para o seu público. Se ela não puder atender às suas necessidades, às suas expectativas, né, qual o motivo real dela existir? Né? Então, todas as necessidades dos clientes têm que ser conhecidas, tá? Para que a empresa possa atendê-los da melhor maneira possível, tá? Por fim, o último princípio da qualidade total que a gente traz para vocês está relacionado à proibição do mesmo problema ocorrer. Por que um dos princípios da qualidade total é esse? Lembram que a gente falou que encontrar a causa do problema é muito importante, porque assim você evita que esse problema ocorra novamente. Ela vai minimizar a possibilidade do mesmo problema estar ocorrendo 2 ou 3 vezes, né? A partir do momento que aquele problema ocorre uma vez, se detecta as causas, né? Então a empresa ataca as causas do problema e assim ele não vai se repetir novamente, ok? E por fim, pessoal, a tecnologia da informação, né, ela tem auxiliado muito esse controle de qualidade, esse controle de todo o processo produtivo, né? Hoje em dia, os sistemas automatizados, sistemas informatizados, eles auxiliam bastante nesse controle, né? Nessa qualidade, no controle do processo produtivo como um todo. Tudo bem? A gente traz para vocês um resumo de tudo que a gente trabalhou nessa aula hoje, tá? Relembrando, então, a gente pôde aprender, né, quais são os 3 tipos de manutenção: a manutenção preventiva, a manutenção corretiva e a manutenção preditiva. Aprendemos também as novas tendências, né, de produção relacionadas a sistemas mais enxutos, né? Isso está muito ligado à filosofia japonesa, sistema Toyota de produção, qualidade total e alguns princípios, né, justamente relacionados a essa filosofia da qualidade total, que também é uma herança de um sistema japonês, ok? Vamos finalizar a aula aqui. Quero reforçar com vocês que, caso tenham dúvidas, entrem em contato comigo, com o tutor. Nós estamos disponíveis para esclarecer dúvida a qualquer tempo, qualquer tipo de dúvida, tá? Estudem o material, isso é muito importante, vocês reservarem um tempo, se programarem para estudarem o conteúdo, tudo bem? Então, a gente finaliza a aula hoje aqui e a gente se vê em breve.